Módulo 9, vídeo 3. Nesse vídeo eu vou começar falando como é que acontece a produção quando a coisa começa a esquentar. Ou seja, quando você começa a juntar todas aquelas equipes e aqueles pedaços da produção que estavam acontecendo, tudo separado. Então, isso começa quando? Em geral, para uma ópera normal, de 3 atos, você começa um mês antes da data da estreia do espetáculo. Então, um mês antes da data da estreia do espetáculo, você começa a juntar todos esses elementos. O que acontece? Primeira coisa, ensaios de cena. Você começa a juntar num espaço que pode ser o palco, seria maravilhoso, mas em geral os teatros não têm o palco disponível só para a ópera um mês antes, então em geral existem salas de ensaio. Se o seu teatro não tem uma sala de ensaio, você vai precisar alugar uma sala de ensaio. Nessas salas de ensaio você tem o pianista correpetidor, que está ali para acompanhar, tocar a redução da orquestra, e é onde o diretor de cena começa a montar toda essa movimentação de cena, da concepção que ele tem na cabeça, com os solistas. Então esses primeiros ensaios são ensaios onde participam solistas, figurantes, claro, o coral infantil, o balé, todos os elementos você começa um mês antes a juntar. Juntar como? O diretor de cena e o seu assistente de direção vão fazer o cronograma. Olha, essa manhã a gente vai ensaiar ato 1, cena 1. Então, esses solistas, todo mundo que participa daquele primeiro ato vai ter que estar no ensaio. No dia seguinte, a gente vai ensaiar ato 1, cena 2 ou 3 e por aí vai. Aí você vai montando esse espetáculo todo. Quem tem que participar da parte técnica desses ensaios são os contrarregras e, em geral, o iluminador ou o assistente de iluminação. Por quê? O iluminador é uma parte criativa, mas ele cria a luz a partir da movimentação de cena que o diretor está criando nesse momento. Então, o iluminador ou o seu assistente acompanham essa construção do espetáculo com o diretor de cena, porque ali eles já conhecem o cenário, porque já estão participando com a equipe de criação desde o início, mas ele precisa, como que os personagens vão estar dentro daquele cenário, no palco, a partir dessa informação que o iluminador vai montar o seu mapa de luz definitivo. Ele pode até ter visto lá no projeto do cenário, olha, aqui é bom fazer um contra, uma luz que vem de trás. Fazer uma luz lateral, mas tudo isso ele só vai ter certeza a partir da movimentação de cena. Então, ou seja, uma solista principal vem lá do fundo, ela tem que ter um caminho para ela ser vista, ela não pode chegar no escuro e aparecer no meio do palco, a não ser que isso seja um efeito desejado. Então, da parte técnica, quem tem que estar nesses ensaios desde o primeiro dia são, em geral, os contrarregras, se a produção tem muito objeto de cena pequeno, porque ali eles vão vendo já que solista, vão anotando. Em geral, os contrarregras têm sempre um bloquinho, um caderno, onde eles vão anotando. Ato 1, cena 1, o que tem que estar, como que a mesa tem que estar, tem que ter copo, tem que ter cadeira, tem que ter água dentro do jarro. Então, contrarregra e iluminador ou assistente de iluminação são as duas funções técnicas que tem que participar desses ensaios de cena desde o início. A partir desses ensaios de cena, que você vai juntando todo mundo e construindo toda a concepção do espetáculo, o diretor cênico no caso, você parte para dentro do teatro, quando vai chegando mais perto da semana da data de estreia. Em geral, uma semana e meia, uma semana antes da data de estreia, já está todo mundo ensaiando no palco do teatro, pelo menos ou uma manhã ou uma tarde, e dali começam os ensaios a irem para a noite. Uma coisa que eu vou comentar, durante os ensaios cênicos na sala de espetáculo, o maestro ou o maestro assistente também está presente para ir ajeitando, corrigindo detalhes musicais. Mas, eventualmente, o maestro também pode pedir ensaios de sala com os solistas, ensaios que são apenas musicais, só para corrigir concepção musical ou diretrizes artísticas musicais, que o maestro é quem dá para
para o solista, e isso é feito com o pianista, o maestro, os solistas, não precisa ser todos ao mesmo tempo, em geral não é com um só para acertar o tempo da área, onde vai respirar, e são ensaios de sala bem camerísticos, assim, com o pianista, o maestro e o solista, ou alguns solistas, às vezes pode ser um trio que ele queira passar. Então, isso tudo acontece paralelamente a esses primeiros ensaios de cena. Como eu falei, quando a gente entra no teatro e vai para o palco, aí você tem, vamos ver as seguintes denominações de ensaios. Você tem ensaio à italiana. O que é ensaio italiana? Não dá para juntar todo mundo no palco com orquestra, com coro, coral infantil, com tudo ao mesmo tempo, no mesmo dia e achar que vai acontecer. Você tem que começar a juntar aos poucos. Então, o que acontece? Italiana ou Sitzprobe é um ensaio que é um ensaio musical com orquestra. A mesma coisa que o maestro fez ali com o solista, num quartinho, numa sala de ensaio só com o pianista, agora ele vai fazer no palco do teatro. Ali o maestro consegue entender a dinâmica da orquestra, ou seja, se a orquestra, que partes que ele tem que segurar mais a orquestra, que partes que ele pode soltar mais. A mesma coisa os cantores têm, é um ensaio que é só musical, entre cantor, coro, coral infantil, todo mundo que tem partes musicais junta com a orquestra nesse ensaio italiana ou Sitzprobe. Depois você tem ensaio antepiano. Para não começar juntar toda a cena com tudo direto com a orquestra e ter que ficar parando toda hora, o que é muito ruim, porque a orquestra, aí vamos falar da orquestra. Em geral, a orquestra, ela não ensaia, ela tem horário para acabar. Então, se o ensaio começa às 7, vai até às 11, no máximo, por exemplo. E, às vezes, as óperas duram bem mais do que isso. Então, como a gente constrói essa agenda? Você tem... E para economizar e otimizar o tempo da orquestra, para que as coisas estejam mais amadurecidas, você tem esses ensaios antepianos. O que são esses ensaios? Quando tem cenário pronto, tudo no palco, você pega um pianista, fica no fosso com o maestro, e é um ensaio basicamente para o diretor de cena ajustar todo mundo ali no palco. Então, você faz o ensaio inteiro, como se fosse, só que não tem orquestra no fosso, tem um piano amplificado, de preferência, para todo mundo fazer movimentação. E nesse ensaio antepiano, que pode ser 1 ou 2, de acordo com a necessidade, o diretor de cena pode parar toda hora, corrigir todo mundo que precisa corrigir, ajustar tudo isso. Fizemos um ensaio musical preocupado só com a música, fizemos um ensaio de cena preocupado só com a cena. Aí a gente começa a juntar as coisas nos ensaios que a gente chama de conjunto, que é juntar todo mundo. Como a orquestra, em geral, pelos regimentos internos, ela tem ensaio de até 4 horas, por exemplo, você marca 2 ou 3 conjuntos, 4, se a ópera for muito grande, e o maestro divide. Primeiro conjunto, ato 1, segundo conjunto, ato 2, terceiro conjunto, ato 3, e às vezes pode repetir partes que não saíram muito bem, para ter esse tempo com a orquestra e com tudo acontecendo ao mesmo tempo. Os conjuntos são os primeiros ensaios onde todo mundo, em geral, são estressantes e porque ninguém está muito acostumado ainda e todo mundo já está tendo que juntar tudo. Então é figurante, coro, coral infantil, orquestra, enfim, solistas todos. Os conjuntos são vai juntando ato a ato e por pedaços. Com esse tempo, eventualmente, porque que a gente divide para poder ter tempo de sobra para poder corrigir o que não deu certo daquele ato. E aí você tem o pré-geral e o geral. O pré-geral e o geral já são ensaios que aí quando a orquestra não tem hora para acabar. Em geral, como as óperas são longas, nos regimentos existe essa cláusula que em pré-geral e geral, aí sim a orquestra é obrigada, se a ópera tem 5 horas, ela não vai ensaiar 4 e não terminar a ópera. E aí lembra que eu falei do dinâmica de grupos jovens, que às vezes a gente libera eles mais cedo, pré-geral e geral você não libera. Porque aí é importante também que as crianças e todo mundo entenda a dinâmica do espetáculo do início ao fim.
Então é importante que você consiga entender os tempos do espetáculo, e isso tudo no pré-geral e no geral, a coisa vai do início ao fim, sem parada. Em geral tudo tem que estar pronto e resolvido, com luz, com cenário, com figurino, com tudo, no pré-geral e no geral. Essas são as denominações e o cronograma de montagem da ópera. Obrigada.